que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora preste atenção, verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é o quê? É o quê? Amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Se existe uma coisa que nós precisamos entender, é isso aqui. O tamanho do amor de Deus por nós. Eu vou falar uma coisa, nós não vamos entender de forma completa e plena aqui nessa terra, porque nós vamos passar uma eternidade entendendo isso. Mas enquanto aqui, precisamos ter pelo menos uma pálida imagem do tamanho do amor de Jesus por nós. E a Bíblia, ela é tão clara porque, desde o Gênesis até o Apocalipse, a base da palavra de Deus é o amor. E aqui, para não ficar nesse ponto especificamente, eu quero pedir a você para pular agora lá para o verso 16 do mesmo capítulo aí. Diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Isto é, em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Presta atenção no verso 18. No amor não existe o quê? No amor não existe medo. Pelo contrário, ou antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, porque nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E às vezes nós passamos por isso aqui de uma forma tão superficial, porque nós lidamos com o amor de Deus da maneira como nós lidamos com os amores humanos. E se existe um momento em que os amores, eu posso usar uma expressão muito usada hoje, o amor líquido, né? Coloca na mão, ele vai escorrer entre os seus dedos, assim, ó, uma facilidade enorme. E esse é o tipo de comparação que nós temos com o amor de Deus. Achamos que o amor de Deus também com a gente é a mesma coisa, e não é. É por isso que o verso 18, ele é aqui nesse texto, João, ele é tão direto. No amor não existe medo. Vamos, Jesus, tratar os temerosos? É a minha pergunta de hoje. E a resposta é presente. Ele está ao lado. Ele não abandona, porque o amor dele é a base do relacionamento que ele tem com você. A base do relacionamento de Deus conosco, queridos, não é a base do que eu faço para Deus, é o que Ele faz por nós. E às vezes na nossa vida nós vivemos isso. Eu, como alguém que cresceu na igreja desde pequeno, lá no passado, quantas vezes a minha ideia de Deus era assim: eu tenho que fazer tudo certinho, porque senão Deus não me ama. E como dava medo, principalmente quando eu errava. Vocês não têm ideia. Sabe quando tinha ceia na igreja? Aí o pastor ia na frente da igreja e ia assim: aquele que participar da ceia do Senhor de forma indigna será réu do corpo e do sangue de Jesus. Vocês não têm ideia, queridos, como eu tremia quando eu li ouvi esse texto. Eu tinha medo, porque eu imaginava que no dia que eu tomasse o cálice e o pão da ceia indignamente, o fogo ia descer do céu e ia me torrar. Mais um pouquinho que eu já sei. Até que um dia eu consegui entender que não tem nada a ver com isso. É claro que Deus é
em conta a nossa vida, a nossa obediência, o nosso cuidado, viver a palavra dele? Claro que sim. Mas não é para ele nos amar. Porque o que diz aqui? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então o nosso amor, queridos, o nosso temor, ou a falta do temor, a fé, a confiança, não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que ele fez. E a minha obediência, minha caminhada com Jesus, meu convite para que ele entre no barco, para que ele fique comigo, é a minha resposta ao amor incondicional dele por mim. Você tem medo? Não sei do que. Provavelmente nem tem. Não vou dizer que eu não tenho de algumas coisas. É por isso que todos os dias eu falo: Senhor, vai comigo. Por isso que antes de vir para cá, eu entrei no meu quarto, no meu escritório, abri a minha Bíblia, li todo esse texto e falei: Senhor, eu vou para a tua casa falar com o teu povo. Me ajuda a mostrar para eles quem o Senhor é. Hoje foi mais um fragmento do amor de Jesus por você. Eu não sei o que você está passando essa semana. Eu não sei o que você passa na sua casa. Não sei como é o seu relacionamento com seu esposo ou com a sua esposa. Eu não sei como tem sido a sua vida financeira. Como tem sido o seu relacionamento com Deus. Eu sei de uma coisa: que se Ele está com você, não há nada que você não possa fazer. Entendeu? Se Ele está com você, não há nada que você não possa fazer. Os discípulos aprenderam uma valiosa lição: confiar em Jesus, independentemente das circunstâncias. Mais tarde, na história deles, os mesmos homens que tiveram medo daquela tempestade, eles enfrentaram perseguições e até a morte sem temor. Alguns deles crucificados de cabeça para baixo, outros jogados num caldeirão de óleo fervente, outros foram massacrados. Todos eles fizeram isso com um cântico na boca, porque o medo já não mais existia. Porque eles entenderam que a vida deles não tinha sentido sem Jesus ao lado. Entenderam que a vida deles não era nada, porque o mais importante era o que Jesus estava preparando para eles. Não tiveram mais medo. Aprenderam a confiar. E eu termino fazendo uma pergunta para você. E você? Tem enfrentado tempestade? Tem medo do futuro? Da enfermidade? Da morte? Tem medo de não ser salvo? Assim como Jesus esteve com os discípulos no barco, Ele hoje está conosco. Perfeito amor lança fora todo o medo. Que você nessa noite possa voltar para casa e a sua oração seja: Senhor, talvez eu não te conheça. Por isso hoje eu quero te pedir: me ajuda a te conhecer. Me ajuda a saber quem você é. E não tem problema nenhum falar isso para você. Lembra de ontem? O que Jesus quer de nós, irmãos, é autenticidade. E não porque Ele não sabe. Ele sabe. Mas quando a gente diz, nós jogamos para fora aquilo que nos impede de nos aproximarmos dele. Então diga, seja autêntico. Senhor, eu não te amo. Eu não sei como te amar. Na verdade, eu não tenho nem vontade de falar contigo. Às vezes eu não tenho nem vontade de abrir a Bíblia e orar. Não é assim? Ou de ler a Bíblia. Mas lembra do que eu disse no início? Está com medo? Faz o quê? Vai com medo mesmo. Porque é o Senhor que vai tirar esse medo de você. E vai colocar através do amor dele a sua confiança plenamente nele. E não há nada que possa derrubar você. Você crê nisso? Sim ou não? Então levanta a sua mão agora. Feche
os seus olhos. Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu olho para a tua igreja. Imagino, Senhor, que todas as mãos estão levantadas agora. Porque eu pedi, Senhor, para eles levantarem as mãos, para que o Senhor possa, neste momento, tomar cada uma dessas mãos que foram levantadas, segurar-se bem firmes, ajudá-las, ó Pai, a caminhar, como diz o salmista, pelo vale da sombra da morte. E ele disse que quando ele caminha com o Senhor pelo vale da sombra da morte, ele não temerá mal algum. É isso que nós queremos, Senhor. Nossa vida neste mundo tem sido muito difícil, muito complicada. Todos os dias, Senhor, temos que enfrentar batalhas que muitas vezes nós estamos preparados. Todos os dias, Senhor, levantamos e o inimigo coloca diante de nós, às vezes, barreiras que aparentemente são intransponíveis. Mas quando decidimos confiar no Senhor, nós entendemos, ó Pai, que a Tua graça, o Teu amor por nós é tão grande, que o Senhor já fez aquilo que é necessário. Por isso agora, Senhor, por favor, eu te peço, toma cada mão levantada aqui nessa noite, segura-se com bem firme e abençoe esse teu filho. Se ele tiver medo, Senhor, dá força, dá coragem. Se ele, Senhor, ainda não te ama, ajuda-o a te conhecer de forma plena. Se ele, Senhor, não consegue orar, o Senhor fala com ele ou com ela. Mas, Senhor, nunca saia do barco da nossa vida. E quando nós olharmos ao lado, quando as tempestades estiverem querendo nos afogar, nós possamos te chamar e temos a certeza de que o Senhor estará conosco. Leve-nos em paz às nossas casas nessa noite. Nos acompanha e dá, Senhor, a certeza da tua presença na nossa vida. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Aí onde você está, tira um tempinho agora. E aí faixa o Senhor, se entrega nos braços dele. Eu vou estar na porta para cumprimentá-los.